Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje quinta-feira, né? Acabou agora Corinthians e Capivariano, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians que não jogou no meio dessa semana aqui a rodada que tinha do Campeonato Brasileiro. Essa partida foi remanejada aí para o dia 19 de fevereiro, né? Contra o Atlético Paranaense. E o Corinthians aí cumpriu a sua tabela do Campeonato Paulista. Venceu, 3-0 foi o placar do jogo, né? O Dorival mandou muitos jogadores reservas a campo. Antes de eu falar aí do que o Dorival pensou, mandou a campo aí, ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, curta o vídeo, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse quando eu postar, né? Compartilhe, e você vai estar me ajudando bastante aí, tá certo? Bom, Dorival aí, voltando, né? Mandou muitos reservas a campo. Mandou aí Felipe Longo no gol. Hoje o Hugo teve o descanso dele aí, né? Dupla de zaga, André Ramalho e Choca. Choca que acabou voltando do empréstimo para o Torino, né? Nem se concretizou esse empréstimo. Lateral esquerda, Hugo. Lateral direita, Pedro Milans. Os dois homens ali de meio campo foram, os dois volantes, né? Foram Matheus Pereira e Charles. À frente, o Garro armando o time. É, aí tivemos meio que pela ponta direita e ponta esquerda ali. Pela direita o Caio César, pela direita o Vitinho e o Guinegão jogou de 9 hoje, né? Mas muito dinâmico, né? Um time que apoiava quando subia para o ataque. Esses três jogadores de frente subiam também, junto com o Garro. Na verdade, o Corinthians fez muito isso, né? Pressionou muito o Capivariano, que não conseguiu sair jogando, né? O Corinthians pressionava muito as linhas deles, e aí, tipo, quando o Capivariano expressava ali uma reação, o Corinthians já desarmava muito rápido e já fazia o contra-ataque, né? E aí começava essa jogada. O primeiro tempo do Corinthians, pelo que eu vi, teve ali. Eu assisti o jogo, né? Mas o Corinthians começou ali os 10 minutos iniciais marcando aquela pressão, tentando abrir o placar e acabou que não conseguiu, né? Mas teve bons lances, teve um lance do Matheus Pereira, onde ele recebe uma bola com liberdade ali já na entrada da grande área. Ele pega, tem tempo de ajeitar, bate firme, o goleiro faz uma defesa e manda para escanteio. É, o Corinthians teve outras finalizações com o Vitinho, teve o Guinegão tentando, o Garro tentou também, mas sem muita efetividade no primeiro tempo, né? O primeiro tempo o Corinthians teve essa pressão inicial, como eu disse, de 10 minutos, depois tocou muito a bola lateral e para trás, passo para o lado, para trás, e mantinha ali o controle do jogo, né? No primeiro tempo ainda, acho que lá para os 40 minutos do primeiro tempo, o Capivariano fez um gol numa cobrança de falta, né? Uma bola levantada na área. E aí o jogador, eu não consegui ver pelo replay se ele desvia ela, né? Eu tive a impressão de que ela passou direto na cobrança e foi pro gol, mas pô, teve um desvio ali, com certeza, para ter sido anulado, né? Eu não vi com sinceridade esse lance no detalhe, né? Então, mas enfim, demorou um tempo lá e a árbitra, né, anulou o gol por posição de impedimento. O jogador do Capivariano estava um pouco à frente na hora que a bola sai do pé do cara que cobra a falta. Anulado aí, os dois times foram pro intervalo, né? Corinthians muito bem, tendo o controle do jogo, jogando em casa. Hoje tinha quase 29 mil torcedores lá na arena, foi um dia atípico, né? Que o Corinthians minimamente aí põe 30 mil torcedores em qualquer jogo, né? E hoje teve um pouco abaixo aí. Não sei se muito pelo tempo, o jogo, enfim. Né? Ah, vamos jogar contra o Capivariano com as reservas. Mas ainda assim é um bom público, né? Tem muito time aí que no jogo mais importante do ano coloca isso daí, ou menos até. E hoje num jogo assim que muito importante para o Corinthians, obviamente, porque precisa pontuar para se classificar, só 8 classificam, e porém com os reservas, né, contra o Capivariano, toda uma série de coisas, acabou que não teve muita gente assim. Aí o segundo tempo voltou, né? Voltou para o segundo tempo. O Dorival viu ali, já tinha colocado os jogadores para aquecer, alguns dos titulares.
colocou o Yuri Alberto para aquecer, colocou o Memphis, colocou o Bidon para aquecer, né? Mandou o Pedro Raul aquecer e tudo mais. E aí lembrando também que no primeiro tempo eu esqueci, o Caio César, ele sentiu uma lesão, né? Ele dividiu uma bola lá com o jogador do Capivariano, ele sofreu uma pancada, ficou sentindo dores. E aí ele foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Dieguinho, né? O ponta lá da base. E bom, a gente espera que não seja nada muito grave, que ele possa estar de volta aí o mais breve possível, porque vai nos ajudar muito nessa temporada. Outro que também sofreu uma lesão foi o lateral Hugo, né? Essa daí um pouco mais complicada, porque isso foi no primeiro tempo também. Segundo a expressão do jogador, né? Saiu chorando, sentindo muitas dores, então é bem preocupante. Acho que é algo relativo, com relação ao joelho. Eu vou ser muito sincero, né? Eu não gosto muito do jogador, porque falta qualidade, falta, né, o mínimo para ele jogar bola. Mas eu não desejo mal para ninguém. Espero que ele possa se recuperar aí, né? Porque o Angileri ainda não veio, querendo ou não, ele é o que a gente tem de reserva no momento. E aí o Bidu acabou entrando, né? Agora eu fiquei só um pouco confuso na minha mente aqui mesmo, se foi isso já no finzinho do primeiro tempo ou foi já no início do segundo tempo, onde aconteceu a lesão do Hugo. A do Caio César foi ali nos 10 minutos iniciais, 10, 15. Agora, essa é a do Caio César, né? Agora a do Hugo já não sei mais, foi no fim do primeiro pro segundo ou se foi no início do segundo. Enfim, o Dorival fez essas duas substituições obrigado, né? Por conta de lesões dos respectivos jogadores. E aí, o segundo tempo, o Corinthians voltou, né? Voltou muito bem, agredindo de novo, como fez no primeiro tempo, marcando em cima, o Capivariano sufocado. E aí, o gol saiu num lance onde o Bidu, ele começa a jogada, né? Ele toca pro, se eu não me engano, foi o Vitinho. Aí o Vitinho tenta dar o passe, e aí o Guinegão divide a bola, ela sobra e aí o Bidu vai dar um tapinha assim, né? Dividindo, ele também acaba caindo. E aí o Dieguinho pega e manda um belo chute colocado na gaveta, né? Mandou lá no ângulo, estufou as redes. 1-0 Corinthians, com méritos, né? O Corinthians que merecia aí abrir o placar, tá ganhando. E aí 1-0 pro Corinthians. Primeiro gol do Dieguinho como profissional, né? Foi um bonito gol, uma jogada coletiva muito boa, uma boa participação aí dos jogadores. Bidu muito importante, né? Uma assistência aí. Depois o Corinthians ainda tentou mais outras vezes, né? Chegar ali com o Vitinho, com o Guinegão e tudo mais. O Garro também teve uma bola que ele finalizou, né? Ele teve muito espaço, a hora que ele recebeu, ele tinha muito espaço, ele finalizou. Só que ele finalizou ali a meia altura, o goleiro conseguiu espalmar. Se fosse mais alto, poderia ter levado muito mais perigo, mas ele mesmo assim teve muito espaço para finalizar. O segundo gol do Corinthians saiu numa bola onde o Dieguinho pegou, ele faz a jogada ali pela ponta, né? Ele dá aquela gingada para cima do marcador. E aí ele pega, olha para a área, cruzou a bola, o Guinegão no meio de dois marcadores do Capivariano, ele sobe junto com eles, cabeceia e manda pro gol, né? 2-0 Corinthians, né? O Corinthians tinha o jogo controlado, vinha buscando as oportunidades, né? De aumentar, de fazer o primeiro gol, né? Antes do gol sair e de ampliar posteriormente aí ao primeiro gol. Depois disso, o Corinthians tentou mais outras vezes, o goleiro defendeu, o goleiro que fez cera, tomou o cartão amarelo, os jogadores caíam e tudo mais, né, do Capivariano para ganhar tempo. E aí depois a gente teve aí o Dorival trocou aí, mas fez suas últimas alterações, mexeu 3 vezes seguidas, tirou o Vitinho, tirou o Guinegão e tirou o Garro. Aí ele colocou o Memphis, colocou o Pedro Raul e colocou. Quem que foi o cara que ele colocou agora que eu não tô me lembrando? Me fugiu da memória aqui. É difícil, cara, quando joga com reserva para você lembrar, você acaba não vendo muito, né, durante a temporada. O Kaique, lembrei. Foi ele, o menino lá da base. Aquele que fez o gol da copinha do título contra o Cruzeiro. Colocou esses 3 jogadores aí para poupar, até porque domingo a gente tem um jogo importantíssimo, né, um derby, vai ser lá na Arena.
E a gente espera conseguir vencer esse jogo e pontuar mais ainda, subir na tabela para ter vantagens aí nas fases de mata-mata, né? E aí o Dorival fez essas 3 substituições, eliminou aí só 5, né? E aí o Corinthians foi para cima, né? O Kaique recebeu uma bola na ponta, ele trouxe para dentro da pequena área. O Memphis fez um pivô lá, né? A parede, segurou os 2 jogadores. Ele tocou pro Memphis, o Memphis devolveu nele. E aí ele, muito lúcido ali, pegou, chapou, né? Mandou aquela curva mesmo, chapada. Fez um baita de um gol aí, o moleque, né? E 3-0 Corinthians. Um belo gol aí para ele que vem tendo oportunidades com o Dorival, né? Não só ele, como o Dieguinho, os outros meninos aí da base. Hoje, 3 gols e 3 gols do Terrão, né? O Corinthians venceu com 3 gols de garotos da base aí. Muito importante, né? Resultado importantíssimo. O Corinthians, depois desse gol do Kaique, ele ainda teve, pô, outra chance onde ele recebeu na frente, né? Pô, ele tinha o Memphis sozinho, e aí ele pegou no meio dos outros jogadores, finalizou lá, o goleiro defendeu. Um outro lance também onde ele recebeu com muita liberdade, ele deu um corte nos jogadores, e aí ele finalizou, né? Ele poderia ter tocado para o Memphis, devolvido o presente ali que o Memphis deu para ele, e o Memphis poderia fazer o gol porque ele estava livre, ele decidiu por finalizar e acabou que não levou perigo ali, né? Foi a bola saiu. Ah, bom, mas e aí depois disso o jogo seguiu, o Corinthians tentou mais outras vezes lá, poderia ter feito 4 ou 5 no jogo inteiro, tá? Não depois do gol dele, do Kaique, que foi o último. Mas o Corinthians jogou muito bem aí o segundo tempo. No primeiro tempo ficou muito burocrático, né? Bola para trás e pro lado, né? Deixou para decidir no segundo. Mas o Corinthians fez um bom jogo. Agora o Charles, pelo amor de Deus, o Charles ele não joga bola, cara. Ele não faz um bom jogo nunca. É impressionante, né? Ele é regular, ele joga mal todos os jogos. Jogadores que foram bem, os meninos da base que fizeram os gols, né? Eu achei que o Matheus Pereira jogou bem hoje, muitos passes no segundo tempo ali pra frente, buscando os companheiros. O Caio César começou bem antes dele se machucar, estava muito bem na partida. Ele que foi importante no jogo da Supercopa, né? Onde o Corinthians foi campeão. O Garro tentou passes ali também, jogou bem, ao meu ver. A dupla de zaga não sofreu muito, mas foi bem. Os laterais foram bem também, o Milans e o Bidu depois que entrou. E, bom, os homens de frente ali foram decisivos, né? O Vitinho tentou uma jogada ou outra, tal. O Charles, pô, teve uma jogada que o Memphis fez, cara, que ele tocou a bola pro Charles. E o Charles, tipo, ele fez um movimento de. Sabe quando você vem com aquela perna de trás, já você vem já finalizando pro gol? Ali era bater pro gol e fazer. Não, ele foi e finalizou com o pé que tava lá já sem apoio, pra frente. E caiu e perdeu a chance do Corinthians fazer o 4-0, né? É complicado. Mais importante que vencemos aí, estamos na quarta colocação, se eu não me engano, 11 pontos, né? E agora domingo é guerra porque é contra o Palmeiras, jogo importantíssimo, né? Derby vai pegar fogo e eu estarei aqui trazendo para vocês o pós-jogo, tá certo? Fiquem com Deus aí, uma boa noite, uma boa semana e até o domingo.